Bom dia a todos. Bom dia. Antes de nós iniciarmos esse tema de como ir ao pré-sal da palavra de Deus, os irmãos podem ficar como estão, eu vou entregar a minha vida, a nossa vida, nas mãos do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, com o intuito de se aproximar de Ti, de Lhe conhecer, não de uma maneira rasa, superficial, mas de uma maneira profunda, ó Deus. Essa é uma necessidade de cada um de nós, que o Senhor tome a minha mente, os meus lábios, com o Teu Santo Espírito, a cada um que aqui está e aqueles que vão assistir também, que nós venhamos desenvolver junto de Ti, ó Deus, essas habilidades para entender o que está lá no profundo da Tua palavra. No santo e agradável e doce nome de Jesus oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Esse título que eu coloquei, certa vez eu estava pregando e ali na hora o Espírito de Deus me impressionou em falar para os irmãos que nós não deveríamos ir somente na parte rasa, passar por cima ou na margem da Bíblia, mas ir no profundo. E ali veio a expressão de ir ao pré-sal da palavra de Deus. E o pré-sal é não sei se vocês já viram aquelas plataformas que vão buscar petróleo no meio do mar. Eles cavam o mais profundo possível para encontrar então o que eles querem. E assim deve ser nós também, com a palavra do Senhor. Não de uma maneira rasa, mas indo profundo. Mas como chegar lá? Porque muitas vezes nós lemos, não entendemos, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui com as ferramentas, amém? Abra sua Bíblia, a primeira delas está na Bíblia. João 16, verso 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas o Espírito Santo não somos nós que usamos ele. É ele que se manifesta na nossa vida. Então nós temos que clamar pela orientação do Espírito, para que ele ilumine a nossa mente. O Espírito de profecia vai dizer assim, o Espírito Santo, para resumir, eu só vou ler aqui a parte em preto e amarelo, diz assim que ele viria, deve ser um instrumento vivo para convencer do pecado. Ele está pronto para nos ajudar nas fraquezas. Preste atenção agora. Para nos ensinar, dirigir e inspirar com ideias de origem o quê? Celestial. Para a gente não ter ideia carnal, ideias humanas, mas uma ideia vindo de origem celestial. O Espírito Santo é imprescindível, querido, sem ele não dá. É ele que traz a clareza ali na hora de nós lermos a Bíblia. Tem um pastor que ele fez, já ouviu aquele Salmo 23? É o Salmo do Bom Pastor. Ele fez uma semana de oração inteira só com aquele Salmo. Todo dia ele tinha algo que extraía dali. Eu fiquei impressionado com aquilo. Então, é a iluminação do Espírito, é a inspiração do Espírito. Um outro texto para nós avançar: pegai a Bíblia, apresentai-vos diante de vosso Pai Celeste, dizendo, ilumina-me. É claro que tem que vir a inspiração, os profetas tiveram visões, nós já até falamos sobre isso aqui, como que era a questão da visão, mas a iluminação é aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e ele ilumina. Ele consegue tirar as gemas da palavra de Deus. É claro que há outros instrumentos que nos auxiliam. Ensina-me o que seja verdade. O Senhor atentará para a vossa oração e o Espírito Santo imprimirá a verdade em vossa mente. O último, o aumento do conhecimento de Cristo, que é ganho através do estudo da onde? Das Escrituras, ensinadas pelo Espírito Santo. Quem que ensina? O Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso mestre, quando a gente vai, porque ele que vai nos guiar à verdade. Vai habilitá-los a distinguir entre o certo e o errado em todas as questões da vida. Então, a primeira, a orientação do Espírito Santo. Vocês já ouviram falar de uma palavra chamada hermenêutica? Já? É uma palavra muito conhecida no mundo teológico. O que é a hermenêutica, para aqueles que não conhecem? A hermenêutica, ela é a ciência do estudo das Escrituras, ou de outros escritos também. Um advogado, por exemplo, ele também estuda sobre hermenêutica, para ele ter ferramentas de pesquisa em livros, em artigos, e saber
fazer muitas outras coisas, que não é o caso aqui agora. Mas a hermenêutica, ela é uma ciência da interpretação. Eu trouxe aqui em um livro chamado A Espiral Hermenêutica, que diz assim: a palavra hermenêutica deriva do vocábulo grego, que significa interpretar. A definição tradicional da palavra é ciência que define os princípios ou métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. É óbvio, é claro, que Deus, em verdades essenciais, Ele não deixará nenhuma pessoa perdida. Por mais indouto que ela seja, ainda que ela more lá nos rincões do país, do estado onde ela vive, Deus tem poder, queridos. Existem pessoas analfabetas, cheias do Espírito de Deus aqui na terra. São várias. Eu já conheci algumas delas. Analfabeta. Mas ela leva a pessoa para Cristo Jesus. Mas aqui então nós vamos falar da hermenêutica. Um breve histórico, por quê? Porque a hermenêutica ela aconteceu na Bíblia. Houve pessoas que teve que interpretar a Bíblia para outras pessoas. No livro já ouviram a história de Esdras e Neemias? No capítulo 8, verso 8 e 9 de Esdras e Neemias, diz assim, depois eu vou voltar ao outro texto ali. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então o povo, o que aconteceu com o povo de Israel? Aqui é quando o povo saiu do exílio babilônico. E o Espírito de profecia vai explicar isso para nós, para eu não falar com as minhas palavras. Entretanto, depois que o povo se misturou ali com os babilônicos, mesmo aqui estava a evidência do pecado de Israel. Através de casamento misto do povo com outras nações, a linguagem hebraica tinha se tornado o quê? Corrompida, que é aquilo que nós vamos falar de aramaico. Então eles aprenderam outros costumes, outras palavras, e Esdras e Neemias teve que dar a interpretação da Torá, da lei para eles, explicar para eles. E grande cuidado era necessário da parte dos oradores para explicar a lei na linguagem do quê? Do povo. Então houve homens também que fizeram esse trabalho de tradução, de interpretação, porque a Bíblia, ela foi escrita em que língua? Hebraico, aramaico e o que mais? E grego. A maioria de nós aqui, alguém sabe falar hebraico mesmo, fluente, de pegar o texto ali? Eu também não sei. Então, alguém teve que interpretar. E existem palavras que quando você passa de uma língua para outra, não existe. Eu não sei, a professora está aqui, mas se eu não me engano, parece que a palavra saudade no inglês não existe, ou tem a palavra saudade? Não tem. Nenhuma outra língua. E saudade é algo muito, impresso no brasileiro, é ou não é? Nossa! Então, para falar saudade, em uma outra língua, eu falo, eu sinto a tua falta por muito tempo, então vai ter outros desdobramentos, mas saudade, que é saudade mesmo, não vai conseguir expressar. Né? É estranho, né? É estranho. Então, isso acontece até hoje. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, para explicar, eles teve que interpretar ali. Isso vai continuar durante toda a história do cristianismo e do judaísmo também. Para nós ganharmos tempo, eu vou citar aqui só, isso aqui é um breve histórico do que é a hermenêutica, nós vamos chegar já nas ferramentas e por que isso é importante. Então, durante esse tempo depois do exílio babilônico, o povo de Israel, por eles ter passado muito tempo em questões de idolatria, por ter se misturado com muitos povos, alguns grupos começaram então a desenvolver regras para que eles não pecassem mais. Você vai ter as interpretações dos essênicos que eles retalhavam a Bíblia. A gente vai ver isso nos dias de hoje também. Você tem a escola de Hillel, e aqui tem o famoso, não sei se vocês já ouviram, sobre o Talmud. Já ouviu sobre o Talmud? E o que é o Talmud? O Talmud ele é um livro, inclusive eu cheguei a falar com um pastor de hebraico,
ele chama Sérgio Monteiro. Questionei ele, peguei o número dele e falei com ele sobre o que era o Talmud. Ele falou: Daniel, o Talmud é um livro de legislações. Então, o que acontece? A construção de todo o Talmud, dentro dele está a Mishnah, a Gemara, a Agadá, a Midrash, que é o que compõe o Talmud. Você fala: Daniel, o que é isso? Não estou entendendo nada. Vamos lá, então, para ficar claro para nós. O que os judeus fizeram? Eles pegaram a Torá e fizeram um comentário da Torá. E esse comentário da Torá para eles era como se fossem inspirados por Deus. Entendeu? Então eles fizeram um comentário da Torá. Esse comentário se chama, coloquei até aqui, ó, Mishnah. E aí eles fizeram um outro comentário do comentário da Torá, que é a Gemara, perdão. A Gemara. Então eles fizeram a Mishnah e a Gemara. E por que eles fizeram esses comentários? Porque com esses conceitos é como se eles tivessem dado a interpretação correta da Bíblia e todo mundo tinha que seguir. E aí começou a criar muitos grupos, queridos, dentro disso, dentro desses comentários. Existem, no mínimo aqui, eu coloquei para vocês os principais grupos religiosos da época de Jesus. Nós vamos chegar lá nas ferramentas, eu estou fazendo um contexto aqui. Vocês lembram de alguns grupos, algumas seitas dentro do judaísmo? Quando Jesus veio? Fariseus, tem mais. Não. Você não. Então temos os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos e os zelotes. Então eram grupos dentro do judaísmo, eu até coloquei o nome aqui para vocês, ó, se vocês quiserem anotar, que eles fizeram então as suas interpretações, a sua forma de ver a Torá e os profetas e os salmos. E isso, queridos, acontece até hoje. Como a história se repete, é tão curioso isso, que inclusive no meio do adventismo do sétimo dia, tem um grupo que se chama os Zelotas, ou as Zelotas, eu não sei como que se pronuncia, se é os ou se é as. E o que é esse grupo? É um grupo dissidente da igreja, que eles pregam uma teologia, vou usar aqui uma terminologia liberal. O que eles fazem com isso? Eles vivem defendendo causas homossexuais dentro da palavra de Deus, eles constroem teologias em cima disso, como se Deus aprovasse qualquer tipo de relação. É isso que acontece. Então tem esses grupos para esse lado, e também tem aqueles grupos extremos para um outro lado, que chegam ao cúmulo do absurdo de acreditar que seriam os fariseus, né, da nossa época, por exemplo, que um homem, ele não pode estar de acordo com a palavra de Deus se ele não tem barba. Então, um homem mesmo que segue a palavra de Deus tem que ter barba. Então, já é um outro extremo, é ou não é? É um outro extremo. E por aí vai. Então, tem várias seitas também, vários grupos que acabam saindo, assim como aconteceu na época de Jesus. Aí você pensa, com um monte de grupo como esse, Jesus tinha que vir aqui na terra para resolver tudo isso. Por isso que a Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos, não foi em qualquer tempo. Então aqui, ó, eu deixei cada um desse pessoal. Se você tiver curiosidade sobre isso, há um artigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o título Uma Breve História da Hermenêutica. Você pode escrever lá no Google Uma Breve História da Hermenêutica Adventista, que aparece esse artigo, saiu na revista Adventista. Se eu não me engano, o autor foi o Diogo Cavalcante, é um pastor lá da CPB. Eu vou passar aqui, nós não temos tempo de explorar cada um deles, o que eles acreditavam, mas prestem atenção nesses textos. Diz assim: fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para onde? Para o grego. Ellen White falando, está no Desejado. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias, da escritura relativa ao Messias, do que os mestres de Israel. E agora ela vai terminar dizendo: com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações, não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam
quanto ao serviço simbólico. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete das Escrituras. Aquele a quem todos esses tipos prefigurava, devia explicar o sentido dos mesmos. Jesus teve que vir, o verbo encarnado, e explicar. Falou, sabe o maná que caiu há muito tempo? Eu sou o pão que caiu do céu. Lembra dessa passagem? Ele começou a explicar o símbolo. Aí ele fala assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus não deu água para vocês no deserto. Eu sou a água da vida. Ele começou a explicar os símbolos. O verdadeiro intérprete estava andando no meio do povo. Qual que era o método de Jesus de estudar a Bíblia? Porque tem pessoa aí falando, não, vamos usar Jesus como chave hermenêutica para interpretar. Então vamos usar Jesus aqui então. Quando vier com essa conversa para o seu lado, fala, não, é Jesus. Então vamos ver como que Jesus interpretava a Bíblia. A própria Bíblia vai ensinar. Abra a sua Bíblia, se você estiver lá em física, no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso de número 27. Lucas 24, verso 27. Encontraram? É a história ali do caminho de Emaús. Diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus, ele é o fio de ouro que está durante toda a Bíblia. Sabe o que Jesus está considerando aqui, nessas poucas palavras? O tota Escritura, é toda a Escritura. Quando a gente for estudar a Bíblia, a gente tem que considerar quanto da Bíblia? Toda a Bíblia, Bíblia toda. Bíblia toda. Então ele está explicando, ele passava por todos os profetas. E aí ele diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, para a gente ganhar tempo aqui, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio passará da lei. Ele considerava tudo. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor. E há outros textos também, ali na parábola do rico e do Lázaro, ele fala, se não ouvem a Moisés e os profetas, o que vai adiantar? Quando ele vai também contra os fariseus, ele diz, examinai as Escrituras, toda a Escritura. Quando ele é tentado no deserto, ele também diz, mas o homem, ele não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Então, chegamos ao segundo princípio. O primeiro, qual que é? O Espírito Santo. O segundo é toda a Escritura. Há de haver uma harmonia, é a harmonia da Bíblia. Então vamos avançar. Ellen White diz assim, a Bíblia interpreta a si mesma. Um texto deve ser comparado com outro. O Antigo Testamento derrama luz sobre o Novo Testamento. É assim que funciona. O Antigo Testamento ele lança luz sobre o Novo Testamento. Então vamos avançar. Você vai ter esse Filo de Alexandria, que ele foi uma pessoa, como que eu posso, ele foi, vou ler aqui melhor para a gente, judeu, ele foi helenizado, né? A cultura dos gregos chegou até ele, e rejeitado pela tradição rabínica, desde sua época até o presente. Filo popularizou a interpretação alegórica da Bíblia. O que é a interpretação alegórica da Bíblia? Existem grupos hoje com interpretações alegóricas. Até hoje. Então o diabo ele coloca isso na cabeça das pessoas e as pessoas têm interpretações alegóricas. Você lembra quando Jesus chegou ali para a mulher samaritana e ele falou assim para ela que ela tinha quantos maridos? 5. E o que ela estava não era dela. Ele está falando dela ali mesmo, algo literal, que ela tinha tido esses homens, sim ou não? Sabe o que a interpretação alegórica faz? Ele fala assim, ó, aquelas 5 maridos que ela teve são as fases da igreja aqui na terra. Éfeso, Laodiceia, Esmirna e etc. E ali ele faz. É uma visão alegórica da Bíblia. A Bíblia está falando aquilo ali? Não. Mas ele começa a achar cabelo em ovo. Visão alegórica. Isso acontece até hoje. Aí você tem Marção, que ele rejeitou o Novo Testamento, ele retalhou toda a Bíblia.
Fala, Daniel, não tem como uma pessoa acreditar nessas coisas. Pior que tem, queridos. Eu vou avançar. Você tem a hermenêutica de Antioquia, que era diferente de Filo de Alexandria. E eles eram como servos de Jesus, eles acreditavam em toda a Bíblia, explicava da maneira correta. Vamos avançar. E aí você tem a Reforma Protestante, com Martinho Lutero. Só mais um pouquinho. Só para a gente chegar aqui em Guilherme Miller. Ainda um pouco depois de Guilherme Miller vai ter um homem chamado Julius Van Hoosen. Eu sei que isso é tudo história, mas eu quero mostrar para vocês aqui o que Guilherme Miller fez. Alguns consideram Guilherme Miller como um reformador da hermenêutica, de estudar a Bíblia da forma correta. Olha o que o Espírito de Profecia diz. Aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo. Tem alguém aqui empenhado em proclamar a mensagem do terceiro anjo? Amém? Preste atenção então. Estão examinando as Escrituras com base no mesmo plano que o pai Miller adotou. Qual é o plano do pai Miller? No pequeno livro intitulado Visões das Profecias e Cronologia Profética, o pai Miller dá as seguintes regras simples, mas inteligentes e importantes para o estudo e interpretação da Bíblia. Está aqui, as regras. Daniel, nós vamos explorar cada uma delas? Não vai dar, eu vou resumir. Se você tiver curiosidade, escreve lá, regras de interpretação de Guilherme Miller. Está no site do Centro White essas regras. Regras de interpretação de Guilherme Miller. Eu resumi elas aqui só para a gente ganhar tempo. Não sei se eu coloquei aqui. Eu não coloquei. Tem um resumo delas. Não coloquei não. Mas vamos tentar ler aqui bem rápido. Cada palavra precisa exercer sua devida influência sobre o assunto apresentado na Bíblia. A segunda, toda a Escritura é necessária, a gente já viu sobre isso. A terceira, nada do que é revelado na Escritura pode ser e nem será escondido daquele que pede com fé, em nada duvidando. Tem que pedir com fé. Leon White diz assim, no livro Desejado, na página 41. Ao procurarmos conhecer o nosso Pai Celestial através de sua palavra, anjos se chegarão a nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter apurado e elevado, tornar-nos-emos mais semelhante ao nosso Salvador. Amém. Quando a gente busca estudar, tomar a Bíblia, orar, considerar ela inteira, o Espírito Santo vem e os anjos se aproximam. Para conhecer as doutrinas, junte todos os versos, todos os contextos também. A Bíblia ela tem que ser sua própria expositora. Deus revelou coisas futuras nas visões, em figuras ou parábolas. Então, a parábola, a figura que tem que tomar o seu cuidado. Nós vamos avançar. Não vou ler todas elas aqui. E esse homem aqui, que é o Julius Van Hoosen, ele vai desenvolver em uma academia de estudos lá na Europa, algo chamado Teoria das Fontes. E o que é isso? Ele começa a desacreditar de que o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, por exemplo, e também que é algo literal. Quando Deus criou homem e mulher, uma história real. E ele vai criar a teoria das fontes. E nós vamos desembocar nisso daqui. Quando vocês ouvir, esses métodos crítico histórico, alta crítica, esses métodos científicos, tomem cuidado. Tem pastores aqui no Brasil, ficou até conhecido, não sei se vocês ouviram sobre um assunto da atualização da Bíblia. Ouviram? Já? Pastor chamado René Kivitz. Ele falou assim, a Bíblia foi escrita há 4.000 anos, há 3.000 anos, há 2.000 anos. Não é 1 ou 2 ou 3 versos da Bíblia que a gente tem que ficar preso neles. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são dentro da igreja, principalmente da comunidade LGBTI, etc. Queridos, Deus ele recebe a pessoa do jeito que ela tiver. Mas ele transforma a pessoa para aceitar ela lá no céu. Porque Deus não pode colocar o céu em risco mais uma vez. É ou não é? Deus ele me recebeu, querido, cheio de tatuagem, usando drogas, se prostituindo, fazendo tudo que é errado. Ele me recebeu assim. Mas ele está me transformando pelo poder do Espírito. E eu tenho certeza que ele está fazendo isso na sua vida. Quantas mães, eu já conversei até aqui, que olham para os seus filhos, suas filhas não
não tem esperança. Mas o Espírito Santo transforma, amigos. Amém? Ele transforma. Então, quando é o gramático histórico ou crítica textual, eu sei que os nomes são bem ambíguos, são bem-vindos. Então, nós vamos entrar aqui. Um outro ponto que é curioso também, quando você vai estudar um livro da Bíblia, conheça sobre o autor daquele livro. Um livro que eu estudei de forma exegética, bem detalhada, foi as Epístolas de João. E quando eu fui estudar sobre a pessoa de João, olha que interessante, Ellen White diz que ele tinha o mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso se encontrava no discípulo amado. Mas através dessas coisas o Divino Mestre viu o ardente, sincero e amante coração. Jesus repreendeu seu egoísmo, desapontou suas ambições, provou-lhe a fé, mas revelou-lhe o que a sua alma almejava, a beleza da santidade, o transformador poder do amor. Então, estude. E aqui, então, nós vamos para avançar. O que é esse conhecimento sistemático? Algumas pessoas pensam assim, não, Deus nunca pediu isso de nós. Conhecimento sistemático. O que é um conhecimento sistemático? É um conhecimento detalhado mesmo da palavra de Deus. E Deus, Ele revelou através da sua serva também, que os adventistas eles devem ter esse conhecimento mais profundo. Olha o que Ellen White diz. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade. Então, por que você acredita no sábado? Não, Deus na criação Ele estabeleceu o sábado. Por que você acredita que a família ela tem que ser monogâmica, só homem e mulher? Porque o primeiro que praticou a poligamia com outras mulheres foi uma pessoa descendente de Caim. Não sei se vocês conhecem essa história. Um homem que ele era descendente de Caim, ele foi o primeiro que teve outras mulheres. Então é necessário que a gente tenha um conhecimento sistemático. Qual que é uma ferramenta hoje para nós? Para a gente não precisa começar do zero. Comentário bíblico adventista, conhece? É muito importante, você tem que ter o comentário. Se esforce. Eu sei que às vezes é um pouco caro, mas coloque a mão no bolso. Mas não tem o comentário bíblico para ficar na parede da sua casa lá, e todo mundo que entra fala, rapaz, o cara aqui é estudioso, hein? Tem cada livro dessa grossura aqui na casa dele. Quando eu trabalhava na marcenaria, eu já fui na casa de pessoas, não eram cristãs nem nada, e aí ele tinha um monte de livro, e eu perguntava para ele, não, só para parecer que eu sou inteligente mesmo, deixa os livros aí. Entendeu? E tem adventista assim, que já até me confidenciou, falou, Daniel, eu tenho tudo isso daqui na minha casa, mas eu não tenho tempo para ler. Não tenho tempo. Se a gente não tem tempo para Deus aqui na terra, nós vamos ter tempo com Deus na eternidade? Jamais. Jamais. Tem que ser prioridade. O que é prioridade na sua vida? É estudar a Bíblia de forma profunda? Então começa lá. Nós já temos muitas coisas prontas para nós. Está tudo mastigadinho, queridos. O comentário bíblico é um excelente instrumento. Por quê, Daniel? Quando você pega o título, eu peguei aqui da Epístola de João, lá no comentário tem a introdução, diz, nos manuscritos gregos mais antigos, o título desta epístola é simplesmente Yohanan, não sei se é assim que pronuncia, literalmente de João 1. A primeira epístola de João, não se sabe se foi a primeira epístola pastoral que João escreveu, ou se é a primeira das que foram preservadas pela igreja cristã. E lá tem artigos no comentário bíblico adventista que cita os pais da igreja que escreveram tal. Então a gente não está pautada só no conhecimento, nós estamos usando o comentário bíblico adventista para falar de como os adventistas acreditam. Falando, não, os pais da igreja escreveram. Irineu, fulano de tal, escreveram falando que a epístola de João era a epístola A, era o título, por isso que é 1 João. Então você tem ali artigos ricos nesse conhecimento. E muitos detalhes, palavras em grego já traduzidas. Aqui você tem também a autoria do autor, nós já sabemos que é João. E aqui algumas notáveis semelhanças na fraseologia dessa epístola e do Evangelho. Porque o mesmo João, ele escreveu o livro, a primeira, segunda e terceira epístola, e escreveu também o Evangelho, e também o Apocalipse. O mesmo João. Aí você fala, como que eu provo isso para as pessoas que foi o mesmo? Você vê a forma de escrever, a escrita. Você começa a comparar textos com textos.
Pega texto da primeira epístola de João e texto só do Evangelho de João. A estrutura é a mesma. É que aqui a imagem, não sei se vocês conseguem enxergar, consegue? Diz assim, ó, e na epístola, João 1,4, para que a nossa alegria seja completa, para que a vossa alegria seja completa, no Evangelho de João. Está vendo? A frase não é a mesma? Você fala, olha aí, é o mesmo autor. O jeito de escrever é o mesmo. Está compreendendo? Olha o que eu fiz na minha Bíblia, queridos. Eu falei aqui já, porque quando a gente chega lá fora, nós não temos muito tempo. Mas eu faço, quando eu dou aula, com que as pessoas façam essas anotações na Bíblia dela. Só um minutinho aqui. Olha aqui. Conseguem ver? Então está tudo anotado aqui. Eu olhei lá no comentário, eu vi, opa, frase bateu com frase, já coloquei aqui em cima. João 1, tal. Aí eu estou lá no estudo bíblico, aí a irmã fala, mas quem que escreveu essa daí? Eu falei, não, foi o mesmo João do Evangelho. Eu falei, não foi. Eu falei, foi, não foi. Foi, abre lá, não sei na onde. Ela abre. Aí achou. Você tem que anotar na sua Bíblia. Eu mostrei um texto aqui para aqueles que não estavam, que o diabo, ele faz anotação na Bíblia dele. O Espírito de Profecia fala. E a nossa Bíblia é tudo branca, anêmica, ninguém escreve nada nela. Anota, faça suas anotações. Então você vê que a construção da narrativa, ela é a mesma. Você já está tendo uma habilidade. Sabe por que isso é importante? Eu sei que o primordial é o Espírito Santo. Mas quando nós vamos estudar a Bíblia com outra pessoa, isso cria credibilidade. Fala, olha, o cara entende da Bíblia. Antigamente, muitos tinham medo de estudar com os adventistas. Por quê? Chegava lá o adventista, conhecia a Bíblia, começo ao fim. Então a gente tem que fazer isso também. E o contexto histórico também. Quem era o governador da época? Que moeda que estava valendo na época? Alguém sabe o que é uma dracma? Fala, não, uma dracma, mas quanto que vale uma dracma hoje? Aí lá você vai estudar o que é o valor de uma dracma. E o tema principal da Epístola de João. Sabe qual que é o tema principal da Epístola de João? O amor. Nós vimos aqui que em um capítulo ele repete 30 vezes a palavra amor. E na epístola inteira ele fala 48 vezes. Você fala, nossa Daniel, você contou? Eu falei, eu contei. Palavra por palavra. Contei. É assim que a gente estuda. A gente vai vendo, lendo na Bíblia a palavra que se repete, você vai anotando. Falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. É algo importante. É algo importante. Então você tem que contar, fazer análise. O comentário bíblico ele já traz isso. E detalhe, queridos, quando a gente fala de uma estrutura sistemática, é isso aqui, ó. Olha lá que interessante. Não sei se você consegue ler de onde você está. Diz assim, introdução, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Depois você tem a primeira parte ali, o A, declaração de conhecimento pessoal em Cristo, o verbo da vida. Ele fala que ele viu, que ele não pode ficar quieto com aquilo que ele viu. O propósito a escrever a epístola, já está tudo lá mastigadinho para nós. Ó. Tudo preparadinho, conhecimento sistemático. É claro que aí você vai somar com o que o dom profético falou. O Espírito Santo vai trazer uma iluminação para você ali. Eu já tive algumas iluminações. Abre aí no livro de Mateus rapidinho, capítulo 5. Eu vou mostrar aqui para vocês um texto que eu sempre prego ele. Mateus 5. Verso 1 e 2. Diz assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, tinha uma multidão. Vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vamos parar aqui. Então tinha uma multidão, mas quem se aproximou de Jesus? Tem 2 classes de pessoas aqui, sim ou não? A multidão e os discípulos. Quem você é nessas 2 classes? Será que você só está de longe? Só quer o pão e o peixe?
Ou será que você é discípulo, quer estar pertinho de Jesus? É uma iluminação do Espírito Santo, não é? Quando a gente vê isso na Bíblia. Quando você vai pregar, a pessoa fala, nossa, como que o irmão viu isso? Estava ali. Na próxima aula, eu estou fazendo já o apelo para vocês não ir embora. Na próxima, eu vou ensinar todos nós, como eu aprendi, a questionar a Bíblia de uma forma saudável. Para a gente conseguir extrair isso do texto. Entende? Ok, vamos lá, vamos avançar. Daniel, eu quero ferramentas para eu estudar a Bíblia. Está aqui, vamos começar lá. Primeira coisa, estou estudando o livro do Atos dos Apóstolos. Eu pergunto o que os testemunhos escreveu. É a primeira coisa. O que a inspiração falou sobre isso? Depois, eu pego uma concordância bíblica. A concordância, por exemplo, eu estou estudando sobre o Espírito. Eu coloco lá, eu abro a minha concordância. Hoje isso tem até de graça na internet, viu? Você consegue encontrar, a gente vai mostrar alguns aplicativos aqui. Então você coloca lá Espírito, aparece em todo lugar a palavra Espírito. Você começa a ver, olha, o Espírito Santo ele agiu assim. O Espírito Santo ele agiu assado. 1 Samuel 10,6 diz assim: e o Espírito Santo se apossará de ti, e tu tornar-te-á um outro homem e profetizarás com ele. Amém? Então quando o Espírito Santo toma posse da vida da pessoa, a pessoa vira outro ser humano. E foi o que aconteceu, né? É claro que as habilidades elas são lapidadas pelo Espírito. Foi o que aconteceu com Pedro, que era uma pessoa totalmente impetuosa. Deus usou aquilo de maneira poderosa. Então você tem os testemunhos, uma concordância, o comentário bíblico, que nós já citamos, a Bíblia-chave. O que é a Bíblia-chave? Eu acredito que eu coloquei aqui alguma coisinha. Também você tem Bíblias comentadas, como Bíblia Andrews, Thompson e outras Bíblias. Desculpa. A Bíblia-chave, eu vou até mostrar aqui daqui a pouco. A Bíblia-chave é o seguinte: o que acontece? Houve um homem chamado James Strong, e o que ele fez? Ele numerou cada palavra da Bíblia. Então apareceu ali, amor. Amor. Aí ele colocou um número lá, um exemplo, tá? 1345. Aí ele vai lá e vai explicar quantas vezes a palavra amor, ele tem um dicionário no final da Bíblia-chave, um dicionário, quantas vezes a palavra amor aparece e o que ela significa, e quantas palavras na Bíblia mostram o amor. Um exemplo lá do grego, né, que você tem o amor ágape, amor filés, não sei o quê, e aí então você tem várias do que é o amor. Que tipo de amor que é ou não. Então a Bíblia-chave, ela é um estudo mais exegético, que a gente fala. Você vai trabalhar palavra por palavra. É uma ferramenta que você vai entender o significado da semântica. Se você quer estudar de forma mais profunda ainda sobre hermenêutica, que é o que nós estamos passando aqui de uma maneira mais rasa, você tem esses materiais aqui. São materiais da igreja. Esse do Gerhard Hassel, ele não foi publicado pela CPB e nem tampouco pela Unapress, mas esse homem, ele é o presidente hoje do Instituto Bíblico Adventista. Esse livro verde aqui, que está um pouco escuro, Teologia no Antigo e no Novo Testamento. Ele vai explicar também sobre isso. Esse outro aqui está em inglês, não foi traduzido ainda. Mas entenderam o que é um conhecimento sistemático, bem detalhado, ali o que é a introdução, o comentário já tem para nós, já nos dá ferramentas sobre isso. E agora também tem um conhecimento sobre o contexto. Eu sempre digo para as pessoas assim, eu sei que é bem raso o que eu estou querendo dizer, mas hermenêutica é o contexto do texto. Um exemplo, é a ciência de toda, mas para resumir, a exegese é a palavra. Nós vamos estudar palavra por palavra, verso por verso, de uma maneira mais clara. Como que eu faço para entender o contexto? Tem esses materiais, história dos hebreus, Joséfo escreveu como é que era na época ali de Jesus. Você fala, Daniel, mas para que isso é interessante? Lembra da parábola das 10 virgens? O que aconteceu ali? Vou dar um exemplo aqui. Das 10 virgens, qual que era a grande diferença entre elas? O azeite. Umas tinham o azeite em reserva e as outras não? Não tinham. Você fala, Daniel, o azeite é o Espírito Santo. Tudo bem, o que isso tem a ver? Mas na cultura deles ali, o azeite ele era algo muito precioso. Muito precioso. Às vezes a gente pensa que o azeite é para comer ela na comida. Para nós é isso, não é? Mas imagine para um lugar onde não tinha luz elétrica.
O azeite, ele também servia para acender a lâmpada, sim ou não? O óleo, ele era usado para fazer perfume. Você colocava a planta ali no óleo, a essência, e colocava ela no óleo. Ela também era usada como remédio para passar no corpo, para tomar o azeite. Então, como você começa a entender que o azeite, ele era um bem muito precioso. Então, a gente tem que conhecer a história, como que era o convívio, o contexto daquele povo. Por que ele falou do azeite? Não foi à toa. O azeite era algo caro. Não era para qualquer um. Aí lembra quando a mulher lá, ela vai e lava os pés de Jesus com perfume. O outro fala aí, está desperdiçando, porque é algo caro. Então, o contexto nos ajuda a ter essa compreensão maior. Quando você vai ler a Bíblia, você lembra dos detalhes de que é da época. Entenderam? Então, são algumas ferramentas. Nós já estamos indo para o final aqui. Então, a exegese, ela é isso que eu estava comentando ali. Como é que é seu nome? Milena. Com a Milena, qual que é o propósito da exegese? O propósito da exegese é a pregação e o ensino na igreja, claro, mas no qual, eu estou lendo ali embaixo, exegese significa conhecer o sentido das palavras e determinar o tipo de genitivo, se é substantivo, se é verbo, e etc. Então é palavra por palavra. E a pregação, ela exegética, que a gente fala, ou expositiva, você só está mostrando o que está no texto. O texto está dizendo aquilo. Foi igual eu mostrei aqui. Tinha a multidão e tinha os discípulos. É a própria Bíblia. A gente não está forçando. A gente não está impondo na Bíblia. Entenderam? É a Bíblia que está falando. E essas são as pregações mais ricas, queridos. Quando a pessoa ela abre a Bíblia, ela começa a mostrar ali o que a Bíblia está falando. Olha aqui, ela está falando isso, ela está falando aquilo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Aí a gente vai no pré-sal da palavra de Deus. Amém? Então você tem alguns dicionários de exegético, assim, de material para exegese. Eu coloquei um aqui, só para nós vermos de exemplo. O da Bíblia-chave, que é a que eu tenho lá na minha casa, diz assim, Deus, do hebraico, Elohim. Substantivo masculino plural. Porque Deus, ele é um substantivo no plural, porque Deus, ele é quantas pessoas? Pai, Filho, Espírito Santo. Então ali ele está explicando. Entenderam? Peguei um exemplo bem claro aqui. E lá na Bíblia-chave você consegue identificar palavra por palavra. Então é uma ferramenta muito útil. E aqui por último, utilize as ferramentas websites e apps. Por quê? Porque eu posso estar falando para pessoas que não têm condições financeiras. Nem todos os livros aqui foram estudos, amigos, alguns livros eu tenho, outros eu não tenho também. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente usa a internet para tanta coisa ruim, não é? Tem hora que nós queremos dar risada, aí ficamos lá vendo stand-up, vendo palhaçada. E o tempo está correndo. Temos que aproveitar para as coisas boas. Conhecem esse homem? Sim, conhece, né? Muito famoso no nosso meio. Ele produz muito material. Por isso eu selecionei aqui 5 séries que eu acredito que para aqueles que não têm condições de ter livros e etc., ali ele cita muitos livros, autores, que são essas 5 temporadas aqui do Evidência. São mais antigas essas, mas são muito boas. Ali no Antigo Egito ele fez uma, tem uma série lá na Andrews com alguns artifícios também, antigo, tem uma em Israel e etc. Ah, Daniel, por quê? Já ouviram falar na Bíblia sobre o odre? Já viram sobre o odre? O odre? E aí a gente se pergunta, Daniel, o que é o odre? O Rodrigo Silva, em um dos episódios dele, ele explica o que era o odre. O odre, ele era como se fosse um cântaro, para você colocar água ou vinho, um recipiente, mas como que ele era produzido? Ele era produzido também com couro da cabra. Então matava a cabra, arrancava as vísceras, os ossos de dentro dela, lavava ela bem, cortava as patas dela, fazia uma bolsinha. Eu não fiz aqui uma foto. E lembra quando a Bíblia diz assim que não tem como colocar vinho novo em odre velho? Então tem que fazer um odre novo. Tem que arrancar as nossas ideias, as nossas concepções e colocar o vinho novo da palavra de Deus na nossa cabeça. Amém? Então eu tenho que descobrir o que é um odre. Aí eu entendo o contexto. O sentido fica mais profundo. Certo? Então tá aí, ó. Vai ver série da Netflix? Jamais. Vamos ver série agora dos Evidências. Coloca aí, vamos estudar, vamos saber como é que era o contexto do povo lá.
Ok? Aproveitar. Você também tem aplicativos, esses daqui são muito conhecidos. Você tem o Ellen White Audios, ainda não é aplicativo, mas eles têm ali no site vários áudios que você vai ouvindo. Trabalho ouvindo, né? Inclusive vocês que produzem lá, né? Do Pioneiros, que trabalham com eles. Então, olha, eu até coloquei ali a editora Pioneiros. Por quê? Eu não tenho como ter o livro. Baixa o livro em PDF. Lê no celular, no ônibus, no metrô. Você consegue ler. Pode estar. Tem também? Ah lá, que legal. A do azul e do... É a mesma coisa, só que no azul ele está mais atualizado, ele tem mais livros, mas tem celular que às vezes você baixa um e não dá certo, aí você baixa o outro. Mas os dois é a mesma... não tem muita atualização. Esse daqui? Não, tem só no celular, né? Tem na Apple Store e também tem para quem... dá para usar sem internet. Isso. Isso. Que não tem. Isso. Você coloca aplicativo Ellen White no Google, vai aparecer lá na Apple Store. Eu até tenho aqui no meu celular, eu uso o vermelhinho. Você usa o azul, usa o vermelho, não tem problema. Na verdade, eu tenho os dois aqui, né? Aí, eu tenho o vermelhinho e eu também tenho... e tem o azul também. Você tem todos os livros. Então, usem, é uma ferramenta muito boa. Falar, Daniel, e a questão das versões da Bíblia? Algumas pessoas se perguntam sobre isso. Qual que é a melhor versão da Bíblia e tal? Tem gente que fica brigando, se degladiando por causa de versão da Bíblia. Eu vou sugerir algumas que eu creio que são as melhores. Eu não fico preso só em uma. Eu leio outras versões também. Mas eu acredito que a King James, a Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu gosto, que eu uso, que é bem próximo do original, a Almeida Corrigida Fiel. Tem a Almeida Corrigida Atualizada, segunda edição, e a Almeida Corrigida e a Almeida Atualizada. Né? Então são essas quatro que a gente usa. Por quê? Como usar também? Às vezes você lê uma passagem e não entende. Você vai em uma outra versão elucida, fica mais claro para nós. Entendeu? Então tenha várias versões. Eu tenho o máximo de versão que eu posso na minha casa. E existem versões que são abominações, queridos. Eu não vou nem citar o nome delas aqui. Hoje em dia tem versão de tudo que é jeito. Bíblia Queen, Bíblia não sei o quê, para defender ideias errôneas. E existem também. Então você tem aqui o site Bíblia Online. Já deu a hora? Mais 5 minutos. Então, você tem o site do Bíblia Online, que é muito fácil. Você vai montar um estudo, você clica ali, tem várias versões, você já copia o texto, coloca para pesquisar também. Eu uso, está de graça. Só que aqui precisa de internet, no caso, né? Precisa de internet, mas é muito bom. Você também tem o Bible Hub. O que é o Bible Hub? Lembra lá da Bíblia-Chave? Para pesquisar? Eu não tenho condições de comprar o livro lá da Bíblia-Chave. Vai no Bible Hub. Precisa de internet. Não, dá para colocar em português. Vou explicar aqui como é que a gente faz. Ok? Então você coloca em português. Como que eu faço? Aqui nós vamos entrar no site do Bible Hub. Você entrou lá, você clica com o seu mouse, o botão direito. Vai aparecer a opção traduzir para o português. Muito fácil. Você entrou no site ali, Bible Hub, você clica com o botão direito, vai aparecer ali daquela forma, voltar, você clica assim, traduzir para o português. Traduziu. Estamos no Brasil agora. Né? Pisamos em terra nacional. Ok. O site fica em português. Está vendo a diferença que ele estava? Bible Hub, eu cliquei com o botão direito, arrumei, Central da Bíblia. Está traduzido. Deixei tudo mastigadinho aqui para nós. Então, traduziu? Traduziu. Aonde que eu vou clicar? Está lá, hebreu e hebraico. Por exemplo, eu quero estudar o hebraico. Eu cliquei lá no hebraico, aí em cima eu seleciono Gênesis, ali aparece também igual o que está na Bible Store,
James Strong, perdão. E aí você consegue ver quantas vezes aparece, lá, o substantivo masculino, concordância Strong. Está vendo ali? Ok? Olha lá, no princípio criou Deus e os lugares onde aparece essa passagem. Tudo de que forma, queridos? De graça. E ali você tem quantas vezes ela aparece na Bíblia. Aqui está, 2.598. Aí o irmão fala assim, não, a palavra Elohim aparece 2.000 vezes na Bíblia. Você fala, nossa, como é que você achou isso, rapaz? Você ficou contando? Lá no site do Bible Hub tem, e tem todas as citações. Se você quiser ficar lá contando, você pode ficar também. Igual eu fiz aqui no caso do amor lá, lembra? E dá certinho. Você pode contar as 2.598 vezes. Pode ficar à vontade. Então, todas essas ferramentas estão disponíveis de graça. E ainda assim, se você quiser se aprofundar mais em livros teológicos mais profundos, houve um seminário. Eu não me lembro agora se foi no ano de 2021 ou no ano de 2020, do Instituto Bíblico Adventista. Está de graça, só que poucas pessoas conhecem. Um seminário. Só os mais pesados da nossa igreja aí, né? Que tem, a nossa igreja ela tem um instituto de Bíblia, que eles só estudam a Bíblia para saber, para tomar cuidado com as doutrinas. Não é assim, 2 minutos, né? Tomar cuidado com as doutrinas e etc. Queridos, temos bastante ferramenta disponível para nós. Sim ou não? Quem veio aqui foi abençoado por Deus, para a honra e glória de Deus. Né? O melhor que eu conheci, eu trouxe aqui para vocês. Né? Tem um comentário também adventista em aplicativo, só que só tem inglês e espanhol, por enquanto, português não tem ainda, mas se quiser baixar tem. Tem também. Todinho, inteirinho, inglês e espanhol. Espanhol. Ok? Então, assim, só para a gente fechar aqui, mano. Olha o que nós aprendemos hoje, um resumo. Orientação do Espírito Santo, certo? Toda a Bíblia deve estar em sua harmonia. Conheça o autor do livro, aquilo pode impactar a sua vida também. Um conhecimento sistemático, nós vimos ali o conhecimento sistemático através do comentário bíblico. Conhecimento sobre o contexto, livros da época, porque os costumes deles, o que era o óleo, os costumes, porque eles se vestiam, a forma que eles comiam. Conhecimento sobre o contexto, já falei, ferramenta para a exegese, algumas literaturas, e utilize também ferramentas gratuitas aí por website. Para a gente terminar, diz assim, ó, a Bíblia se autoexplica, texto deve ser comparado com o texto, o estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e também a relação entre as suas partes. Deve obter o conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Amém? Nós vamos dar um intervalo de 5 minutos. Nós estamos fora do horário, né? Porque começamos depois. E aí voltamos então para um outro tema.